Bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. No último domingo, nós vimos a importância do testemunho. Lógico, né, daquele testemunho que serve para a nossa edificação, pois tem algumas pessoas que agem de uma forma mostrando algo que não devemos seguir. Isto me faz lembrar de uma passagem escrita por Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 21, que diz assim: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então, nós temos que observar os testemunhos e conselhos dos mais experientes, sabendo ouvir para nos desviarmos dos caminhos maus. Por falar em ouvir pessoas mais experientes, tem uma pessoa que, quando desobedecemos, quase sempre nossos planos dão errado. Essa pessoa é a nossa mãe. Quando a mãe fala, não faça isso ou aquilo, vai dar errado, pode confiar. Parece que elas são dotadas de um sexto sentido que emite um alerta. É certo que às vezes o sentimento materno e de superproteção pode aflorar, mas quase sempre elas estão certas, não é mesmo? No capítulo 27, que vamos estudar hoje, vemos uma passagem que Paulo apresenta não um sentimento como esse de mãe, mas uma mensagem enviada por Deus para avisar do perigo que estaria para acontecer. Nós vimos que o rei Agripa não libertou Paulo porque tinha apelado para o julgamento de César. Então, escoltado por um centurião de nome Júlio, tomaram rumo à Itália, embarcando primeiramente num barco que iria costear a Ásia. O texto nos diz que o vento era contrário e dificultava a navegação, tendo o piloto mantido o navio, creio que mais próximo da terra, onde o texto afirma, por exemplo, verso 4, sobre a proteção de Chipre, justamente para diminuir esta ação do vento sobre eles. Quando eles chegaram a Mirra, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava indo para a Itália, e embarcaram nele. O verso 7 vai nos falar que estavam navegando vagarosamente por causa dos ventos contrários e com muita dificuldade chegaram a um lugar chamado Bons Portos, onde estava a cidade de Laceia. Paulo então admoesta o centurião e aos condutores do navio que parassem, pois a viagem estava perigosa e que já haviam até passado o dia de jejum que era sagrado para eles. Mas o centurião deu mais crédito na palavra do piloto e do mestre do navio, deixando de ouvir Paulo e continuaram a viagem magiando a costa da Creta. Quando eles pensaram que estava tudo tranquilo, pois tinha apenas um vento soprando brandamente, surgiu um tufão de vento e começou a açoitar o navio de um lado para o outro, tendo eles que aliviar o peso jogando as cargas ao mar, até a armação do navio. Esta aflição durava por 3 dias, e no verso 20 nos diz: e não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. O piloto e o mestre do navio certamente devem ter pensado: já tentamos de tudo, não tem mais nada o que fazer, vamos afundar. Mas Paulo se levanta e diz, nos versos 21 a 25, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo porque me foi dito. Eu avisei que não tinha necessidade de partir de Creta, pois estava arriscado. Mas não temam, pois é necessário que eu compareça perante César. E o Deus a quem eu sirvo vai providenciar para que cheguemos até lá sem nenhum de vocês perecer. Entretanto, porém é necessário que vamos dar em uma ilha. Não se alegrem,
não vamos naufragar. E se observarmos o verso 27, 44, vai nos narrar como aconteceu, como ocorreu o naufrágio. Eu vou ler apenas os versos 42 a 44, que diz assim: parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se no mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroço do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. O parecer dos soldados era de matar todos os prisioneiros para que não fugissem. Mas o centurião, querendo proteger a Paulo, impediu eles de fazer isso. Já imaginou o porquê disso? Paulo não perdia a oportunidade. E com ele estava acorrentado aquele centurião. Certamente deve ter falado da palavra de Deus para ele. E já estava quebrantando o seu coração. Mas ele também, como centurião, ele tinha responsabilidade sobre a vida de Paulo. Ele tinha que cuidar dela para levá-lo até a presença de César. E vemos no verso 44 que todos chegam à ilha salvos. Algumas coisas podemos aprender aqui. Não podemos deixar de ouvir as pessoas e, antes de tomar a nossa decisão, saber o que o conselho, se os conselhos que estamos recebendo servirá para nos livrar dos problemas que às vezes vão surgir. Outra coisa, mesmo em meio às dificuldades, podemos ser instrumentos de Deus para livrar e salvar outras vidas que podem estar desesperadas sem achar uma solução. Aqueles homens que estavam ali com Paulo não estavam vendo a saída, esperando a morte chegar. Mas Paulo conseguiu contornar aquela situação. Que Deus possa te abençoar e te usar para poder ser um instrumento dele, para cuidar de outras pessoas que às vezes estão passando por esses problemas. Bem, vamos tomar um cafezinho, né? Preparar outro texto para o domingo que vem. Deus abençoe a sua vida e uma boa semana. Tchau, pessoal.